Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos tentar de novo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Agora sim, agora é com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos de número 1 até o versículo de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso 1 a 3. Minha voz está meio diferente, mas não é o microfone não. Consequência aqui do resfriado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 1 até o versículo de número 3. O texto diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Verso 2: sejam completamente humildes e dóceis, em outras versões diz manso, e sejam pacientes, atentem para a expressão suportando uns aos outros com amor. Verso de número 3: façam todo esforço, atente para essa expressão, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quero convidar também a abrir em Colossenses capítulo 3, verso 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como Cristo lhes perdoou. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua preciosa palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, compreensão e a direção nesse momento. Continue falando aos nossos corações, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que às quartas-feiras estamos falando sobre a expressão grega alelon, que é uma expressão que aparece muito no Novo Testamento e que tem como significado uns aos outros. E ao fazermos um estudo a respeito dessa expressão uns aos outros, nós percebemos que uns aos outros se referem exatamente àquilo que a gente chama dos mandamentos ou dos ensinamentos recíprocos. São aquelas coisas que Jesus quer que pratiquemos uns para com os outros. Então, nós estamos sublinhando algumas dessas expressões para poder trabalhar com o objetivo de que, através dessa consciência dos uns aos outros que a Bíblia nos ensina, nossos relacionamentos sejam transformados. Portanto, o objetivo dessa série de mensagens é que nós transformemos a maneira de nos relacionar. E para isso, usando o recurso, o caminho que a Bíblia nos propõe. Nós já falamos sobre amar uns aos outros, já falamos sobre perdoar uns aos outros, já falamos sobre os uns aos outros que não devemos ter, que é falar mal uns dos outros, julgar uns aos outros. Nós falamos também sobre confessar as culpas uns aos outros. Semana passada nós compartilhamos essa palavra e dissemos do desafio que temos de compartilhar aquilo que está no nosso coração, uma vez que a Bíblia diz que esse é o caminho para sermos curados, compartilhar as nossas culpas e orar uns pelos outros. E vimos a dificuldade que temos, afinal de contas, tem pessoas que, ao conhecer sobre nossa vida, ao conhecer sobre nossas necessidades, ao nos abrirmos para essas pessoas, ao invés de cura, recebemos, na verdade, mais feridas. Então, dissemos que a tendência é nos isolarmos, é não falarmos com ninguém, é nos fecharmos no nosso mundo. E enfatizamos para os irmãos que essa alternativa vai destruir você. E é exatamente isso que o diabo quer da gente, que a gente seja, ou que a gente se isole dos outros. A Bíblia vai dizer que aquele que se isola se revolta contra a própria sabedoria. E é óbvio que o inimigo sabe que você, isolado, longe dos outros, você se torna presa fácil de toda a artimanha que ele tem para você. Então dissemos que precisamos encontrar as pessoas
a quem confiar e com quem podemos contar, para que possamos orar juntos e a cura do Senhor vir sobre nós. Hoje eu quero falar e destacar essa expressão: suportem uns aos outros. É muito interessante, meus irmãos, que sempre foi o desejo de Deus, e eu quero que você preste muita atenção, porque talvez para você essa expressão suportem uns aos outros seja uma coisa muito comum, mas eu vou, a partir dessa expressão, trazer para você o que está por trás dessa expressão suportem uns aos outros, e o quanto que é importante nós entendermos a realidade que de fato enfrentamos nos nossos relacionamentos. Quando a gente entender por que a Bíblia ensina a gente a suportar uns aos outros, vai ficar claro o porquê desse mandamento, e mais, como podemos colocar em prática esse mandamento. Como é que eu posso suportar o meu irmão? Como é que eu posso suportar determinadas pessoas? Como é que eu lido com essas crises, essas dificuldades? Então, prestem bastante atenção, porque hoje você vai aprender o caminho para que você possa suportar qualquer tipo de pessoa, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Bom, sempre foi o desejo de Deus que nós estivéssemos juntos. A Bíblia diz, meus irmãos, lá desde trás, quando Deus tira Abraão, Deus forma um povo. Deus sempre quis que o seu povo estivesse junto. Deus sempre quis que o seu povo estivesse unido. A tônica do Antigo Testamento é o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sempre foi o desejo de Deus juntar o seu povo, que eles caminhassem juntos, que eles pudessem estar debaixo de uma mesma direção, que eles pudessem agir como irmãos. Tanto é que as festas em Israel, elas eram pedagógicas, porque era uma maneira das pessoas do Reino do Norte e do Reino do Sul se encontrarem, para que pudessem estar desenvolvendo essa comunhão. Então sempre foi desejo de Deus, no Antigo Testamento, que o povo de Deus ficassem juntos. Quando chega o Novo Testamento, Jesus também tem esse mesmo projeto. Já não é mais o povo de Israel, agora é a igreja. Mas o propósito de Jesus para a igreja, o desejo de Jesus para a igreja se manifesta em João capítulo 17, quando ele ora para que a igreja seja um. Ele ora para que o seu povo possa ser unido. Ele ora para que a gente pudesse experimentar dessa união. Pois muito bem, ele ora por isso, ele envia o seu Espírito para nos capacitar a estarmos juntos. Vemos, por exemplo, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, especialmente a carta de Paulo aos Efésios, sempre a recomendação: irmãos, vivam juntos, sejam unidos, mantenham, conservem a unidade. E é interessante essa expressão, porque nós não criamos unidade na igreja. Nosso papel não é criar a unidade é criada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Nossa missão é conservar a unidade que o Espírito produz. E por que isso? Porque a nossa natureza, ela não nos leva a caminhar juntos, pelo contrário, a nossa natureza nos afasta uns dos outros. É o Espírito Santo que traz essa paz, é o Espírito Santo que produz esse vínculo entre nós. Portanto, a tarefa que nos cabe não é sermos unidos, não é criarmos união, é conservarmos a união que o Espírito cria, porque a nossa tendência é gerar desunião. Nossa tendência é gerar briga, é gerar afastamento. Agora veja só, o propósito de Deus é que a gente seja unido, que a gente caminhe junto. Só que há algo extremamente desafiador nessa expressão: mantenham-se juntos, mantenham a unidade, que é exatamente a nossa natureza. Absolutamente ninguém
para conviver. Não somos nós que escolhemos a pessoa que está do nosso lado. A gente vem para a igreja e a gente não escolhe. Eu não escolhi a maioria dos irmãos que estão aqui. E os irmãos também não escolheram os outros. Simplesmente Deus nos traz e nos coloca dentro de uma família que foi Ele quem escolheu as pessoas, não nós. Isso significa que se torna desafiador, porque nós somos levados a conviver com pessoas que a gente não escolheu, que a gente não escolheria talvez, que se fôssemos para perguntar para nós, você quer caminhar com fulano, ciclano, beltrano, talvez a resposta seria, nem a pau, de jeito nenhum. Eu não combino com esse irmão, eu não combino com essa cabeça, eu não combino com esse jeito de ser. Aliás, esse jeito de ser dessa pessoa me incomoda. Mas vamos parar para pensar, meus irmãos, na grande sabedoria de Deus. Por que é que Deus permite que na igreja hajam pessoas tão diferentes? E Ele diz que nós temos que conviver com essas pessoas, e não bastasse conviver, dividir o mesmo espaço, a Bíblia diz que temos que ser um, que temos que estar juntos, que temos que estar unidos. É óbvio, meus irmãos, que para conseguir isso, só uma capacitação do céu, só um trabalhar do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que conservar a unidade do Espírito, porque o Espírito vai trabalhar no sentido de estarmos juntos. Ele vai trabalhar na nossa carne, Ele vai trabalhar nas nossas inclinações à rebeldia, as nossas inclinações às brigas, às dissensões. Aliás, 1 Coríntios capítulo 3 vai deixar claro que toda vez que há divisão na igreja, é o espírito mundano que está atuando e não o Espírito de Deus. Mas preste atenção numa coisa, quando eu separei esse tema, 3 perguntas me vieram à mente. E são essas perguntas que eu quero responder aqui junto com os irmãos. 3 perguntas sobre esse tema, suportem uns aos outros. A primeira pergunta, aliás, antes da definição, a primeira pergunta é: por que suportar uns aos outros é tão desafiador? O que é que há de tão desafiador na gente que torna esse mandamento, ou esse ensino de suportar uns aos outros tão complicado, tão difícil? Depois, por que a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros? Não seria mais fácil, a Bíblia diz, se afaste daquela pessoa difícil, se afaste daquela pessoa que é uma pedra no seu sapato? Por que é que a Bíblia nos ensina a suportar e não fugir? E terceiro, já que eu tenho que suportar essas pessoas, como posso fazer isso? Com que recursos eu vou fazer isso? O que é que eu tenho que ter para conseguir colocar em prática esse princípio que a Bíblia nos ensina? Antes de eu trabalhar essas 3 perguntas, permita-me definir o que significa suportar uns aos outros. Talvez você já tenha ouvido essa expressão suportar. E suportar tem na língua portuguesa 2 conotações. Uma é a conotação de aguentar. Você tem que aguentar. Suporte significa aguentar, aguentar o sofrimento, aguentar a dificuldade, perseverar, se manter em guarda, se manter suportando, aguentando as coisas difíceis. A gente costuma usar o suportar sempre para coisas difíceis, sempre para algo difícil. Então a gente diz assim: suporte essa dor, suporte esse momento difícil, suporte essa situação complicada. É a ideia de resistir, é a ideia de suportar aquilo que está ruim. Mas há na língua portuguesa também a ideia de suporte no sentido de ser aquilo que nos sustenta, aquilo que nos ergue, aquilo que nos mantém. Então quando a gente diz assim: por favor, eu preciso de um suporte para colocar a água, eu estou falando a respeito de uma base ou de alguma coisa sobre a qual eu possa colocar, que vai sustentar essa outra coisa. Porém, escute só, a palavra grega que aparece no texto do suporte, ela é usada no Novo Testamento 14 vezes, e nenhuma das vezes ela significa suporte.
E nenhuma das vezes que a palavra suportar um ao outro, ou a palavra suportar, que é a palavra grega que aparece 14 vezes no Novo Testamento, e nenhuma vez a palavra anekomai, que é a palavra que aparece aqui, e nenhuma vez ela significa suporte. Ela sempre significa aguentar, superar o sofrimento, manter-se de pé apesar das dificuldades. Sabe o que isso quer dizer? Que por mais bonito que seja a expressão, dizer assim, suportar uns aos outros, no sentido de ser suporte do irmão, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está dizendo exatamente o que parece que está dizendo. Suportar significa lidar com gente difícil e se manter de pé, não recuar, não se afastar, aprender a conviver com o diferente, aprender a conviver com o desafiador, aprender a conviver com aquele que é uma pedra no sapato. Afinal de contas, veja só, o Evangelho, a graça de Jesus, o Espírito Santo nos foi dado para fazer aquilo que carnalmente ou da nossa natureza nós não seríamos capazes de fazer. Portanto, aquilo que nós, pela nossa carne, pelo nosso gênio, pela nossa natureza, nós não seríamos capazes, somos capazes pelo Espírito Santo. Portanto, a ideia do Novo Testamento de suportar uns aos outros é isso mesmo, é aguentar firme. É olhar para a situação, é você conviver com gente que você diz assim, Senhor, me dá graça para suportar esse irmão. É exatamente essa expressão. Tanto é que, às vezes que essa palavra anekomai aparece no Novo Testamento, ela sempre dá a ideia de sofrimento, de dificuldade, de aguentar uma tribulação, de aguentar uma prova. Sempre com essa ideia. Portanto, no Novo Testamento, suportar uns aos outros significa aguente firme, aguente com paciência, não desista, não se afasta. Eu sei que é difícil, mas é isso que você tem que fazer. Portanto, já que esse é o ensino, mas suportar o irmão, ser uma ponte, ser um suporte para o irmão ficar de pé, levantar ele quando cai, isso também é bonito, sim, a Bíblia também ensina isso, só que não é nesse termo, não é com essa palavra que a Bíblia quer dizer isso. No estudo do Novo Testamento, essa palavra quer dizer aguente firme, porque lidar com essas pessoas é difícil. Você não escolheu essas pessoas. Tiago Brunet escreveu um livro chamado Especialista em Pessoas, e ele diz que nós precisamos aprender que os relacionamentos e as pessoas com quem convivemos são ao mesmo tempo a razão da nossa cura e da nossa doença, ao mesmo tempo a razão da nossa alegria e a razão do nosso choro. Então temos que aprender. E ele diz que existem dois grupos de pessoas muito bem definidas. Um grupo é aquilo que ele chama dos contornáveis, são aquelas pessoas com as quais você não tem que conviver, você não precisa conviver. Mas tem os incontornáveis, que são aquelas pessoas da sua família, são aquelas pessoas do seu trabalho, são aquelas pessoas da sua igreja, que você não tem como fugir, você não tem como se afastar. Essas pessoas você tem que aprender a lidar com elas. Tem gente que você nem precisa se esforçar, são os contornáveis, são aquelas pessoas que dizem assim, sabe de uma coisa? Simplesmente eu vou cortar o relacionamento, não vou me desgastar, não vou me estressar, porque eu não tenho necessidade de caminhar com essa pessoa. Só que quando se trata de família, quando se trata de trabalho e quando se trata de igreja, o que nós temos são os incontornáveis, são as pessoas com as quais a gente tem que aprender a conviver. E por que é importante aprender a conviver? Porque ou você aprende a conviver com esses daqui, ou aonde você for, você vai encontrar versões diferentes, mas do mesmo jeito desses daqui. Uma vez em um retiro de pastores, um dos pastores diz uma coisa muito engraçada. Um pastor recém-ordenado estava dizendo assim, ei, 1 ano de ministério, já estava pensando em sair da igreja. Então ele estava dizendo assim, eu não estou aguentando lá, muita pressão, muita coisa, eu estou começando agora, eu vou para outra igreja onde eu me sinto mais livre, onde eu me sinto melhor. E aí o pastor mais experiente diz assim, meu filho, aprenda uma coisa, mudar de igreja é enfrentar os mesmos problemas, só que com pessoas diferentes. Mudar de igreja é enfrentar os mesmos problemas, só que com pessoas diferentes.
Hoje quem está te incomodando é fulano, ciclano e beltrano. Você vai para outra igreja e vai encontrar o fulano, beltrano e ciclano com outros nomes, mas que vão fazer as mesmas coisas. Portanto, a igreja, assim como o casamento, assim como a família, não é um lugar onde a gente se sente confortável nos relacionamentos, não. É um lugar onde a gente aprende a suportar. Quem não aprender a suportar, não fica casado. Quem não aprender a suportar, não aprender a conviver com o outro, não consegue ficar no emprego. Quem não aprende a suportar uns aos outros, não para em igreja nenhuma. Porque toda igreja é composta de gente problemática, de gente difícil. Ah, como seria bom se a gente pudesse estar na porta e pudesse fazer uma entrevista para todo mundo que entra e diz assim: eu quero fazer parte da igreja. Fala assim: mas você é problemático? Sim, então vai naquela igreja ali do lado. Procura aquele pastor ali da frente, ali tem uma igreja escrito Elim, vai para lá. Mas nós não podemos fazer isso, pelo contrário. Nós recebemos as pessoas e quando conhecemos a sua história, a gente diz assim: Senhor, tem misericórdia. Não tinha, já tinha pouco problema aqui, o Senhor está mandando mais. Mas é isso que é a igreja, é assim que funciona a igreja. E por que essas coisas acontecem? Porque a igreja não é um lugar onde a gente entra pronto, é um lugar onde a gente é trabalhado para ficar pronto. Portanto, não podemos fugir das pessoas difíceis, não podemos fugir das pessoas complicadas. Ora, se a Bíblia fala para a gente não se afastar, não fugir, o que a gente tem que fazer? A gente tem que suportar. Suportar significa aguentar firme, aguentar com paciência, aprender a conviver, aprender a lidar com essas pessoas. Por que suportar é tão desafiador? Pelo menos por 5 coisas. Número 1, é desafiador suportar uns aos outros, porque nós somos completamente diferentes. Temos dificuldade de lidar, somos diferentes na cultura, somos diferentes na raça, somos diferentes na criação, somos diferentes na visão de mundo, somos diferentes no temperamento. Somos diferentes na condição econômica, somos diferentes na idade, somos diferentes das regiões de origem, somos completamente diferentes uns dos outros. Portanto, suportar uns aos outros é um desafio, porque significa que vamos ter que aprender a lidar com o diferente. Esse talvez seja o maior desafio das pessoas, aprender a lidar com gente diferente, com gente que pensa diferente, com gente que tem um temperamento diferente. Tem pessoas que são mais caladas, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que numa reunião você nem acaba notando que a pessoa está ali. E tem pessoas que numa reunião você tem que dizer assim: meu filho, fica quietinho um pouco para a gente poder, para outras pessoas poderem falar. Você tem pessoas que são analíticas, e que analisam, e que são criteriosas, e que vão olhar ali o quadro, e vão encontrar ali uma simetria, alguma coisa, essa linha está torta, não está bem simétrica, o pastor não colocou no centro. E tem outras pessoas que vão olhar para isso e vão achar: que legal essas cores, mas podia espalhar, o suporte podia estar lá em cima e uns aos outros lá embaixo. Tem uma pessoa aqui da igreja que toda vez que ela entra na minha sala, ela arruma todas as minhas cadeiras. Engraçado que eu fico lá o dia inteiro e aquelas cadeiras não me incomodam. Ela entra 1 minuto e já coloca tudo no lugar. Ela fala: desculpa pastor, eu não aguento isso. É diferente, é gente diferente. Aí a pergunta é: quem está certo? Quem gosta das cadeiras bagunçadas ou quem gosta das cadeiras certas? Não é quem está certo que é errado, apenas diferentes. Mas a gente tem dificuldade de lidar com o diferente, por quê? Porque a gente é muito orgulhoso, a gente acha que o nosso jeito de ser e fazer é o melhor, então todo mundo tem que se adaptar a gente, como se o mundo girasse ao nosso redor.
Tanto o primeiro desafio é lidar com diferença. O segundo desafio desse negócio de suportar uns aos outros é a insensatez, a falta de sabedoria das pessoas. Nós convivemos com gente que fala sem pensar, que são precipitadas, que são tolas nas suas atitudes, nas suas palavras. Então nós temos dificuldades. Por quê? Porque a gente pensa assim: meu Deus, essa pessoa não devia ter falado isso. Como é difícil conviver com essa pessoa. Essa pessoa é tão precipitada. Ela está o tempo todo, ela age de maneira insensata. Essa insensatez, essa falta de sabedoria incomoda. A pessoa é inconveniente, fala a coisa errada, no momento errado e da forma errada. A gente tem que conviver com essas pessoas. Um terceiro grupo são as pessoas imaturas, que são aquelas pessoas que estão começando na fé. A Bíblia chama essas pessoas de carnais. Escuta bem, quando a Bíblia usa o termo carnal, ele se opõe ao termo espiritual. Carnal não é o crente que peca, não é o crente que vive no pecado. O crente que vive no pecado não é, segundo Paulo, crente carnal. Pastor, se ele não é crente carnal, ele é o quê? Uma pessoa que vive no pecado e que não tem arrependimento não é um crente carnal, não é um crente. Paulo vai falar sobre 3 tipos de crentes: o espiritual, o carnal e o não crente, o incrédulo, o ímpio. Portanto, na visão de Paulo, o que é um crente carnal? O crente carnal é o crente que não cresceu, é o crente imaturo, é o crente que não cumpriu o texto de antes crescer na graça. Ele é criança, ele precisa de leite. Então você fala uma coisinha, ele se dói todo. Por quê? Porque ele é criança. E a gente tem que lidar com essas pessoas que estão há anos na igreja, mas nunca amadureceram, são imaturas, não podem ouvir nada, você não pode discordar delas, que elas já ficam chateadas e ficam semanas sem vir na igreja. Se elas sabem de alguma coisa, não sabem lidar com isso, se afastam da igreja, porque tudo é motivo para sair da igreja. E essas pessoas não são conhecidas como espirituais, são imaturas, são crianças que precisam de ajuda, e a gente convive com essas pessoas, e é difícil, porque criança dá trabalho, criança enche a paciência, e a igreja às vezes é cheia de crianças. Por isso que a gente tem que suportar, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas o homem carnal não consegue discernir, tudo ele leva a mal, sai de uma reunião chateado, porque a proposta dele não foi aceita. Gente imatura, gente que precisa amadurecer na fé, são aqueles que o autor de Hebreus diz, já deviam ser mestres, mas ainda precisa de leite. A gente convive com essas pessoas, então tem que suportar, porque não é fácil. Um outro grupo são as pessoas que têm vícios emocionais. São aquelas pessoas que têm a inclinação para falar mal dos outros, para ficar ressentido, para chantagear os outros, para criticar os outros. Esses comportamentos são vícios emocionais. Pastor, mas essa pessoa se converteu? Sim, essa pessoa se converteu, mas na conversão, nosso espírito que estava morto, ele é renascido, nosso espírito é renovado, mas nossa alma entra num processo de santificação. Isso significa que as dores, as coisas não curadas, precisam, mesmo depois da conversão, precisamos trabalhar essas questões emocionais. Então vem gente com um monte de vícios emocionais, de falar mal dos outros, de ficar ressentido, de chantagear todo mundo, vícios emocionais, vício de criticar, e a gente tem que conviver com essas pessoas cheias de vícios, e tem que aprender e orar, para que o Espírito Santo trabalhe na vida delas, para que elas curem a sua alma. Mas há um quinto grupo, que são as pessoas feridas, e as pessoas feridas são as pessoas de baixa autoestima, são as pessoas que vêm com feridas emocionais. Essas pessoas são complicadas. Por quê? Porque toda pessoa ferida fere, toda pessoa machucada machuca. Ao não ser curado, ele não sabe fazer outra coisa senão ferir alguém, e temos que conviver com essas pessoas feridas não curadas.
Viu como é desafiador? A gente conviver, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros. Mas veja só, por que ao invés de suportar, a Bíblia não fala para a gente, foge dessas pessoas, é imaturo, foge dele. Tem vício emocional, é um cara assim, cheio de vícios emocionais, é uma pessoa machucada, é uma pessoa muito diferente de você, que não tem a mesma cultura, que não tem o mesmo jeito de viver. Então faz o seguinte, meu irmão, se afasta dessas pessoas. A Bíblia não ensina isso, não é o jeito de Jesus lidar com isso. Então a pergunta segunda é a seguinte: por que é que temos que conviver se é tão difícil conviver? Número 1, temos que conviver porque esse é um ensino bíblico para nós. É o que a Bíblia ensina que temos que fazer. E se a Bíblia ensina que este é o caminho, é porque este é o caminho melhor. E mais, deixa eu te dizer, a Bíblia não só ensina de maneira teórica suporte uns aos outros, a Bíblia ensina de maneira prática. Por quê? Porque Jesus teve que suportar. Você já parou para pensar o que é uma pessoa perfeita convivendo com um monte de gente imperfeita? Tem um certo texto bíblico que Jesus desce do monte com seus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio lá do garotinho que ficava se jogando no fogo, na água, e aí Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando vou suportar? A palavra que ele usa lá é a mesma palavra, anekomai. Até quando eu vou sofrer com essa turma? Mas eu te pergunto, Jesus sequer abriu mão de Judas, teve que suportar um traidor junto consigo, teve que suportar pessoas inconstantes, teve que suportar gente ignorante, teve que suportar todo esse tipo de gente. Pense em Paulo, quantas pessoas Paulo teve que enfrentar, por exemplo, suportar o pessoal da igreja de Corinto, ou gente complicada. Em nenhum momento Paulo diz assim para eles: ó, fui, estou fora, me esqueça, me erra, eu não quero mais saber de vocês, vocês são muito complicados, vocês são muito difíceis de lidar, ou gente difícil. Não, pelo contrário, ele escreve uma carta falando: o amor, vocês precisam ser unidos, gente, deixe de lado essas coisas, cuidem uns dos outros. João, enfrentando uma dificuldade terrível, escreve às igrejas que estavam enfrentando divisão e dificuldades, escreve dizendo assim: filhinhos, amem uns aos outros. Os apóstolos aprenderam a conviver. Veja, o maior caso, gente, de suportar na Bíblia é de Moisés. Moisés teve que suportar aquele povo por 40 anos. E ele não suportou quando era jovem. Quando ele assumiu a liderança do povo, ele tinha 80 anos de idade. Porque quando você é jovem, você até aguenta. Mas com 80 anos de idade, ele começou o ministério dele e teve que ficar suportando aquele povo. Portanto, por que temos que suportar? Porque é o caminho que a Bíblia propõe. É o caminho que a Bíblia ensina. A segunda razão pela qual temos que suportar é porque é a única maneira de nos mantermos unidos. A Bíblia diz que nós temos que estar juntos, mas que para ficarmos juntos temos que vencer as diferenças, temos que vencer as dificuldades. Então logo, a única maneira de ficarmos juntos é suportando uns aos outros, é aguentando firme, senão a gente não vai conseguir ficar junto, senão a gente não vai conseguir se unir. E por fim, por que precisamos estar juntos? Claro, porque nós mesmos precisamos ser tratados. Projeta para mim, Luciana, por favor, Provérbios 27, verso 17. Provérbios 27, verso 17. Eu vou pedir para os irmãos um pouquinho mais de atenção, que liberou as crianças. Aliás, eu tenho que conversar com os líderes do Ministério Infantil, que libera as crianças na hora que eu estou pregando. Elas entram igual um furacão. Então, vamos consertar isso aí já para o culto de domingo. Vamos lá. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa o quê? Que essas pessoas difíceis, a Bíblia nos ensina a conviver com elas. Para quê? Para a gente crescer, para a gente desenvolver.
para a gente aprender a lidar. Aliás, o fruto do Espírito nada mais é do que a capacitação do Espírito Santo para lidar com gente difícil, porque é paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Para que a gente precisa dessas coisas? Para poder lidar com as pessoas. Portanto, por que é que Deus permite que a gente conviva com o diferente? É porque a gente tem que aprender como um ferro afia o ferro, ou seja, essas atitudes, esse comportamento, essas pessoas difíceis vão trabalhar características em nós que precisam ser trabalhadas. Não existe evolução fora da relação. Não há como você crescer se você não se relaciona com ninguém. E é se relacionando com os diferentes que você vai aprender a tolerância, que você vai aprender a ser uma pessoa diferente. O que é então tolerar? O que é suportar? É tolerar, é aguentar, é conviver apesar das dificuldades. Agora, para encerrar, a última pergunta é a seguinte: como eu posso fazer isso? Porque tudo bem, eu já entendi que eu não posso fugir, eu já entendi que eu preciso conviver com as pessoas e eu tenho que suportar, porque esse é o ensino bíblico. Moisés suportou, Jesus suportou, os apóstolos suportaram e a gente tem que suportar também. Mas quais são as armas que a gente tem? Quais são os recursos que a gente tem? Quais são os recursos que a gente tem para poder estar suportando uns aos outros? Número 1, nós precisamos usar o recurso do amor. A Bíblia diz: suportem uns aos outros em amor. Sem amor a gente não consegue suportar ninguém. E o que é amor? Amor por Deus, amor pela sua palavra. Amor significa que o processo de suportar não deve ser um processo doloroso, não deve ser com a cara feia, não deve ser no sentido de, poxa vida, eu tenho que suportar esse irmão. Não, pelo contrário, eu tenho que suportar esse irmão com alegria e entender que por trás disso o Espírito Santo está me lapidando, está trabalhando em mim. Portanto, eu tenho que suportar com sorriso, eu tenho que suportar com amor. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque não é suportar com raiva, não é suportar chutando lata, não é suportar com a cara fechada, é suportar com amor e dizer: Senhor, obrigado por essa pessoa aqui, oh Jesus, obrigado por essa pessoa. Aí você diz assim: pastor, mas isso é difícil. Exatamente, por isso que não é na sua força, é na força do Senhor. Por isso que não é com o seu amor, é com o amor dele derramado em nossos corações. Por isso que não é do seu jeito, é pelo Espírito, não por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Portanto, o primeiro recurso é o amor. E se você não está conseguindo conviver, você já sabe o que pedir a Deus: Senhor, me dá mais amor, para eu poder amar os não amáveis. Deixa eu te dizer, só o amor de Deus nos capacita a amar os não amáveis, a perdoar os imperdoáveis e a conviver com os não tratados. Só o amor de Deus nos faz isso. Por isso que a igreja é um lugar diferente, porque as pessoas vão dizer e vão falar assim: como pode duas pessoas tão diferentes, dois universos tão distantes, coexistirem em harmonia? Porque o amor de Deus é o vínculo da perfeição. Portanto, tem que ter o amor. Mas não é só o amor, nós precisamos ter também humildade. Por que humildade? Porque pessoas arrogantes não aceitam opiniões diferentes, pessoas orgulhosas não aceitam conviver com quem está abaixo, pessoas que não são humildes não conseguem conviver com o diferente. Por quê? Porque vale minha opinião, vale como eu vejo, vale o que eu acho. Nós precisamos ser humildes. William Barclay, no seu comentário sobre Efésios capítulo 4, ele diz o seguinte: ele diz que a humildade é uma virtude que no mundo romano era desprezada, porque no mundo romano era sinônimo de fraqueza. Para os gregos, a humildade era sinônimo de falta de autoestima. Humildade cabe bem para quem não tem poder, para quem é subjugado, para quem não tem autoestima, para quem não tem cultura. Então, tanto na cultura romana como na cultura grega, humildade não era virtude, era um defeito. Mas o cristianismo resgata essa ideia de humildade, e diz William Barclay o seguinte: a humildade que a Bíblia nos traz, a humildade que vem com o Evangelho, ela nos traz consciência de três coisas. Quantas coisas?
3 coisas. Número 1, você é humilde quando tem consciência de quem de fato você é. Você é pó e ao pó você vai voltar. Então para que esse nariz empinado? Você tem consciência exatamente do que você é. Paulo diz, eu tenho esse grande tesouro, mas ele está em vaso de barro. A humildade, ele começa com a consciência de quem você é. Número 2, a humildade acontece quando você tem consciência do que Deus pede de você e do que você é capaz de fazer. Ou seja, quando você olha para a sua vida e vê que você está tão distante daquilo que Deus tem para você, então você baixa a crista, porque você sabe que a única razão pela qual Ele mantém você é porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. Então você tem consciência de que você está distante daquilo que você deveria fazer. Então você é humilde, você não vai pisar nos outros, porque você diz assim, eu não posso pisar em ninguém, porque quando eu olho para Jesus e naquilo que eu deveria ser, eu estou tão distante disso. E a terceira razão pela qual temos que ser humildes é por conta, sabe do quê? Da nossa dependência de Deus. O dia que o Senhor tirar o nosso ar, a gente morre. A gente não é autossuficiente, nós não controlamos a nossa vida, nós somos completamente dependentes dele. Portanto, consciência de si mesmo, consciência das suas falhas e da sua finitude são as 3 coisas que William Barclay vai dizer que definem nossa humildade. Portanto, não dá para suportar uns aos outros se você é orgulhoso, porque se você é orgulhoso, você não vai suportar, você não vai conviver com ninguém, você vai querer só montar os seus grupinhos, você vai andar com gente que pensa como você, com gente que caminha como você. Mário Sérgio Cortella, no livro Coisas que Aprendi sobre a Vida, ele diz que quando você anda com pessoas burras, as pessoas burras te emburrecem. Quando você anda com pessoas ignorantes, as pessoas ignorantes te ignoram. Quando você anda com as pessoas que te perseguem, você aprende a desenvolver maneira de lidar com ela. Então ele diz o seguinte, não busque nas relações aquilo que é confortável, busque aquilo que é desafiador, porque aquilo que é desafiador é que vai fazer você crescer e você desenvolver. Portanto, tem que ter humildade para olhar para o irmão e dizer assim, ele vê diferente, pode ser que eu esteja errado, e outra, mesmo que eu esteja certo, não significa que o outro está errado, é apenas uma perspectiva diferente. O autor e filósofo francês Blaise Pascal dizia o seguinte, que todo ponto de vista é na verdade a vista de um ponto. Todo ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Humildade, gente. Sem humildade a gente não vai suportar ninguém. Por quê? Porque a gente vai pisar. O humilde é aquele que não pisa em ninguém, mas o orgulhoso pisa. O orgulhoso se afasta. O orgulhoso diz, não é gente da minha laia, eu não vou caminhar com isso. A pessoa nem sabe falar, não fez faculdade, a pessoa não tem cultura, não estudou, então não vai caminhar comigo. É gente arrogante, é gente orgulhosa, não dá para suportar se você é orgulhoso. Portanto, preciso de amor, mas preciso também de humildade. Mas eu preciso de uma terceira característica, que é a mansidão. O que é a mansidão? É muito interessante que a palavra grega para mansidão é a palavra praotes. A palavra praotes não significa gente que tem natureza calma. Olha que interessante, sabe o que significa a palavra praotes? Praotes era o termo que os domadores de feras usavam para testar os animais. Em outras palavras, o manso não é alguém calmo, o manso é alguém que controla seu temperamento. Ele é na verdade uma fera, mas é uma fera controlada. Já foi em um circo e vê aqueles leões enormes, aqueles tigres enormes, lá dando a patinha, tudo, aquilo ali é o praotes. A natureza daquele bicho é devorar, é acabar com tudo ali, mas ele foi domesticado. Eu suporto um ao outro quando eu me torno manso, eu não falo o que eu penso, eu não falo o que vem na minha telha para falar. Por quê? Porque eu aprendi a ser manso. E o que é ser manso? Ser manso significa, ao invés da palavra dura, eu mando uma palavra branda. E a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. É ser manso na convivência. O outro está me agredindo, mas você reagir de maneira branda e você dizer, meu irmão, vamos parar com essa discussão,
Vamos parar com isso. Essas coisas não vão levar a lugar nenhum. Eu estou vendo que o irmão está exaltado. Eu estou vendo que o irmão está levando as coisas de uma maneira diferente. Meu irmão, me perdoe, se eu ferir o irmão por alguma coisa, é teu espírito brando, é teu espírito de mansidão. Isso é o praotes. Isso é o trabalho do Espírito Santo em nós. Sem mansidão a gente não suporta uns aos outros, sabe por quê? Porque a gente vai devorar uns aos outros, a gente vai acabar uns com os outros, mas a mansidão vai ajudar a gente a suportar. Além da mansidão, a gente precisa ter, Senhor, a paciência. A Bíblia chama a paciência, sabe do quê? Longânimo, o longo ânimo, paciência. Paciência, sabe por quê? Paciência porque o Senhor está trabalhando na vida do outro, o Senhor está trabalhando na vida daquela pessoa. Tenha paciência, porque ele está em reforma. Ore por ele, cuide dele, oriente ele, sabe por quê? Porque ele pode hoje ser uma pessoa difícil, mas o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra no seu irmão, vai aperfeiçoar. Quantas pessoas que estão aqui, que a gente olha e fala assim: meu Deus, quando eu te conheci você era bem complicado, hoje você é uma pessoa mansa. Veja, por exemplo, Pedro, quando Jesus o conheceu, e depois lá no final, aquele homem tão amoroso. Agora eu quero terminar, gente, porque o horário deu exatamente 21 horas, eu vou terminar. Só que eu quero terminar falando uma última coisa, e eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Última coisa. Eu sei que você ouviu essa mensagem até esse exato momento, pensando nas pessoas difíceis com quem você convive, mas eu tenho uma notícia para você: você também é uma pessoa difícil que os outros têm que suportar. Então, se até agora você está falando: Senhor, me dá graça para lidar com os outros estão falando: Senhor, me dá graça para lidar com ele. Porque não pense você que a pessoa difícil é o outro. A pessoa mais difícil que existe aqui nesse lugar sou eu, e é você. E nossa tendência é porque a gente costuma olhar o cisco no olho do outro e não vê a trave, então a gente imagina que todo mundo é difícil, mas a gente é um amor de pessoa. Como é legal conviver comigo, como é bom. Se todas as pessoas fossem como eu, o mundo seria um mar de rosas. Não se engane, porque o auto-engano é o pior engano. Você é a pessoa difícil de conviver, tão difícil que a sua esposa, seu marido e seus filhos têm que pedir graças a Deus para conviver com você. Porque a nossa tendência, quando a gente vê pessoas difíceis, você fala: Senhor, me dá graça para lidar com fulano, ciclano, beltrano. Mas você tem que orar também: Senhor, ajuda eles a lidar com gente como eu, porque eu também sou difícil. Por isso que o termo grego é uns aos outros. Você vai suportar o outro e o outro vai suportar você. O pastor suporta a igreja, e a igreja não é fácil, não é fácil, mas a igreja suporta o pastor, e o pastor suporta a igreja. Com base no que a gente suporta uns aos outros? Por causa do amor, por causa da mansidão, por causa da humildade. Por causa do trabalhar do Senhor em nós. Não fuja das pessoas, porque você também é uma pessoa difícil, e Jesus trata com você com tanto amor. Ele nunca desistiu de você. Então não desista das pessoas difíceis. Paulo quis se afastar de João Marcos. Barnabé pegou aquele rapaz, trabalhou com ele, e depois ele volta para ser o braço direito de Paulo, no momento mais difícil. Ele diz: traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. É isso que Deus faz. Deus pega aquelas pessoas difíceis que você olha e fala assim: não contribui nada para a minha vida. Trabalha com essa pessoa, e depois diz assim: essa pessoa eu coloquei no seu caminho para te abençoar, você nem sabia. Portanto, agradeça as pessoas que Deus colocou na sua vida. Algumas delas são como ferro para te afiar, para te ajudar a ser humilde, a ser compreensivo, a ser manso. São pessoas que nos treinam. Que Deus nos ajude,
Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Semana que vem vamos falar sobre servir uns aos outros. Oh, meu Deus, como é difícil servir. Vamos falar sobre servir uns aos outros. Vamos nos colocar em pé? Eu quero agradecer aos visitantes que estão conosco. Temos ali atrás uma irmã, que Deus abençoe a sua vida. Os demais irmãos já são aqui da igreja. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, às quartas-feiras agora, nós teremos as nossas crianças ensaiando para a cantata de Páscoa, tá bom? Então vou pedir para a Deise, para as professoras, por favor, só libera as crianças no final, tá bom? Pode passar um videozinho, se precisar comprar pipoca para elas, a gente compra pipoca, alguma coisa, mas as crianças têm que ficar lá até o final da mensagem, tá bom? Por favor. Vamos orar nesse momento, agradecer. Quero agradecer a Juliana, que abrilhantou aqui, pela primeira vez. Que Deus abençoe sua vida, multiplique seu talento, viu? Fiquei muito feliz aí de ver a irmã já ajudando os adolescentes. Quero agradecer ao Ministério de Adolescentes, Moleandro, pela direção, os meninos e as meninas aí que trabalharam. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tua palavra, pela graça que o Senhor derrama sobre nós. Te pedimos que o Senhor nos ajude a suportar uns aos outros e ajude os outros a suportarem a nós, Senhor, pois somos também pessoas difíceis que os outros têm que lidar. Nos ajude, Senhor Deus, a crescermos juntos, a nos unirmos, Pai, que nada nem ninguém possa nos desunir, nos dividir. Senhor, que o Senhor continue derramando sobre nós a tua graça. E agora nos despeça em paz para uma noite na tua presença. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora bendita de Jesus e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito seja sobre nós e sobre o teu povo espalhado por toda a superfície da terra, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Com uma oração silenciosa, estamos despedidos deste culto. Que Deus abençoe sua vida, uma ótima noite e uma restante semana abençoada sobre você e a sua casa.